Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais uma aula de linguagens formais e autômatos. E na aula de hoje nós vamos fazer a demonstração formal sobre a equivalência de autômato finito determinístico com autômato finito não determinístico. Bem, na última aula nós pegamos esse exemplo, um autômato finito não determinístico, e através da construção de subconjuntos nós montamos esse autômato finito determinístico, não é? E a ideia agora é demonstrar que esse autômato finito determinístico ele é exatamente igual a esse autômato finito não determinístico, no sentido de que eles aceitam exatamente as mesmas palavras, tá? Bom, mas vamos fazer isso de maneira geral. Precisamos mostrar formalmente que a construção de subconjuntos, que foi a técnica que nós utilizamos para montar o autômato finito não determinístico, que ela funciona. Depois de ler a sequência de símbolos de entrada W, o AFD construído está em um estado, que é o conjunto de estados onde o AFND estará ou estaria após ler a mesma entrada W, começando os dois do mesmo estado inicial, certo? Então, lembrando da diferença. Aqui no AFND, nós temos, eventualmente, várias threads, né? E aí, para eu saber onde é que o meu autômato vai estar, começando num certo estado inicial, lendo a palavra W, eu tenho que unir o destino de todas essas threads, né? Eu vou ter um conjunto de destinos. No AFD construído a partir de um AFND, nós temos os estados em que cada estado nós temos um subconjunto dos estados do meu AFND original, certo? Então aqui, né, nós vimos que tem o estado vazio, tem o estado do Q, o do Q1, do Q2, Q0, Q1, Q0, Q2, Q1, Q2 e assim por diante, certo? Bom, então qual é a ideia? É que cada leitura de palavra, o meu AFD esteja num estado em que aquele conjunto do estado seja exatamente o conjunto de destino do meu AFND, começando no mesmo estado, lendo a mesma palavra. Como os estados de aceitação do AFD são os conjuntos que incluem pelo menos um estado de aceitação do AFND, não é? E como o AFND aceita se tiver alguma thread que vai para pelo menos um daqueles estados de aceitação, então a gente pode concluir que o AFD e o AFND, eles aceitam exatamente os mesmos strings e, portanto, aceitam a mesma linguagem. Se a gente conseguir provar esse teorema 1. Então, seja D, conjunto de estados, símbolos do alfabeto, função de transição determinística, estado inicial e FD, né, que é o conjunto de estados de aceitação, é o AFD, mas ele não é um AFD qualquer. Ele é o AFD construído a partir de algum AFND. No caso aqui, do AFND N, certo? Que tem um conjunto de estados, símbolos do alfabeto, função de transição. Lembra, essa função de transição é diferente, porque em um estado, lendo um símbolo, eu posso ir para um conjunto de destinos. Esse conjunto pode ser vazio, pode ser unitário, pode ter mais de um elemento. Estado inicial Q0, por isso que aqui no D, o estado inicial é o Q0, certo? Mas entre chaves, porque aqui no D todo estado é um conjunto de estados, certo? Aí no caso aqui o estado inicial vai ser o conjunto de estados que contém somente o estado inicial do meu AFND, tá? E aqui o meu conjunto de estados de aceitação. Bom, e aqui o FD, que é o conjunto de estados de aceitação do meu D, ele vai ser todos os conjuntos, no caso todos os subconjuntos, que tiver pelo menos um estado de aceitação aqui do AFND, um dos caras aqui do FN, tá? Bom, então nós queremos mostrar que se esse D foi construído a partir da construção de subconjuntos desse N, então a LD, que é a linguagem aceita por esse autômato D, é exatamente igual a LN, onde o N é esse AFND, então a linguagem aceita pelo autômato finito determinístico é exatamente igual à linguagem aceita pelo autômato finito não determinístico que originou esse autômato finito determinístico. Bom, então vamos lá. O que realmente queremos provar não tem como eu provar, assim, toda a palavra por palavra, porque nós podemos ter infinitas palavras, certo? Então, quando nós estamos diante dessa situação, geralmente nós usamos a ferramenta da indução para provar que realmente para toda palavra aquilo funciona, certo? Então, o que a gente quer provar é, para toda palavra, o delta estendido do D,
certo? Do determinístico, começando no estado inicial lendo um W, vai ser exatamente igual o delta estendido do N, começando no estado inicial lendo W. Isso para todo W, tá? Então, só lembrando que aqui a natureza das coisas são diferentes. Aqui, o destino vai ser um único estado, só que cada estado vai ter um conjunto de estados dentro dele, certo? E aqui, cada thread tem um estado de destino, mas nós podemos ter várias threads. Então, o destino aqui vai ser a união de todos os destinos. Então, aqui o resultado vai ser um conjunto, vai ser um estado mais um conjunto, e aqui vai ser um conjunto de estados, né? Então, aqui vai ser um estado de conjuntos, de conjunto, no caso, singular, e aqui vai ser um conjunto de estados, certo? Porque aqui eu vou estar em vários estados, então eu vou fazer a união de todos esses estados em um conjunto, então um conjunto de estados. E aqui eu vou estar em um único estado, mas esse estado tem um conjunto de elementos, um conjunto de estados dentro dele, tá? Caso base. Bom, a menor W possível, a menor palavra W possível é quando esse W tem tamanho zero. Quando esse W tem tamanho zero, eu estou falando da palavra vazia. E aí, pela definição de função de transição, quando eu estou num estado e leio palavra vazia, eu continuo naquele mesmo estado. Então, o meu autômato finito determinístico vai continuar no Q0, nesse estado Q0, e o meu não determinístico, o que é que acontece? Quando eu estou num estado e leio uma palavra, o meu destino é um conjunto, certo? Conjunto que pode ser vazio, unitário ou mais de um elemento. Então, se eu estou no Q0 e leio vazio, eu continuo no Q0, mas é no conjunto Q0, certo? Então, os dois têm o mesmo destino, que é o conjunto Q0, certo? Esse conjunto sempre vai ser um conjunto no não determinístico, sempre vai ser um conjunto vazio, nesse caso aqui, unitário ou com mais de um elemento. Agora a indução. Nós vamos assumir que esse teorema aqui é verdade para todo W que tenha tamanho até um certo N. E aí a gente vai provar que ele é verdade para uma palavra que tem tamanho N mais 1, certo? Então, vamos pegar um W que é da forma XA, né? X é uma palavra de tamanho N, portanto, para o X vale o teorema. E o A é um símbolo de tamanho 1, não é? Então, o W tem tamanho N mais 1, certo? Pela hipótese indutiva, nós temos que, para o X, essa propriedade é verdadeira, certo? Quando esse cara é o X, porque ele tem tamanho N, isso daqui vale. Então, nós temos que o determinístico vai estar nos mesmos estados que o não determinístico vai estar após ler o X, certo? Os dois começando no estado Q0, não é? Pronto. Esse aqui vai estar em um estado que contém todo esse subconjunto de estados, e esse aqui vai estar em vários estados, e quando eu faço a união de todos esses destinos, eu vou ter exatamente o mesmo conjunto do determinístico, certo? Agora imagina que esse conjunto que nós estamos falando é o P1, P2, P3 até um certo PK, tá bom? Então, o D vai estar nesse estado que contém esses estados aqui, e o N, cada thread vai dar num estado diferente, né? Uma thread vai dar no P1, outra thread vai dar no P2, e uma thread vai dar lá no P3, no P4, até o PK. Então, quando eu junto todos esses destinos, eu tenho esse conjunto de destinos aqui para o meu autômato finito não determinístico. Então, os dois vão estar aqui no mesmo destino, P1, P2 até o PK, certo? Bom, a parte indutiva da definição do sigma estendido para o AFND nos diz que no não determinístico, começando no Q0, lendo W, onde é que eu vou parar? Bem, eu tenho que saber onde é que eu vou estar depois de ler o X, e aí eu vou pegar todos esses destinos e ver cada um deles lendo A onde é que vai parar. Depois é só unir tudo isso, né? Como eu sei que lendo X ele vai estar em P1, P2 até PK, então o que eu quero saber é P1, P2, PK, lendo A, vai parar onde? Então é uma grande união aqui, de 1 até K, de PI, né? Ou seja, P1 lendo A, P2 lendo A, P3 lendo A, até o PK lendo A, esses caras aqui no autômato não determinístico. Quando eu juntar todos esses destinos, eu vou saber exatamente onde é que o meu não determinístico vai estar, começando no Q0 depois de ler W inteiro, tá? Agora vamos para a construção de subconjuntos. Como é que funciona? No determinístico, se eu estou nesse estado aqui, que contém esse conjunto de estados, e eu leio A, para onde é que eu vou? Bem, pela construção de subconjuntos, pela forma como nós construímos, o destino daqui é P1 lendo A, união P2 lendo A, união P3 lendo A, e por aí vai até o PK lendo A, né? Então, esse mesmo
união, essa mesma união aqui que nós vimos aqui em cima, tá? Do não determinístico, né? O P1 lendo A vai para onde? No não determinístico. É assim que eu sei onde é que o determinístico vai estar. É a partir do não determinístico. Lembra? O determinístico aqui é construído a partir do não determinístico, tá? Tudo bem. Agora vamos usar essa equação 2 aqui e o fato de delta estendido para o D, a partir do Q0 do X seja igual a esse cara aqui. De onde é que eu tirei isso? Hipótese da indução. E na parte indutiva da definição para o AFD, nós vamos ter o seguinte. Então, o que é que eu quero saber? Começando no Q0 lendo W, onde é que eu vou estar? Bem, eu tenho que saber onde é que eu vou estar depois de ler o X, pego todos esses destinos aqui e vejo onde é que o não determinístico vai estar lendo A, tá? Então, nós vamos ter aqui esse estado aqui lendo A, e o resultado disso aqui é P1 lendo A, P2 lendo A, P3 lendo A, a união de todos esses caras, que é exatamente isso daqui. Então, veja que o destino aqui do determinístico é exatamente o mesmo destino do não determinístico, tá? Eles são realmente iguais. Desse modo, essas equações 1 e 3 demonstram que a função estendida para o D é exatamente a mesma função estendida para o N. Quando observamos que tanto o D quanto o N aceitam W se somente se o D ou o N, respectivamente, né, contém o estado do Fn, temos uma prova completa de que a linguagem aceita pelo D é exatamente a mesma linguagem aceita pelo N. Tá bom? Certo. Agora, o último teorema. Uma linguagem L é aceita por algum AFD se e somente se ele é aceita por um AFND. Na verdade, esses dois caminhos são fáceis, tá? Porque o mais difícil nós já fizemos. A volta. Se a linguagem é aceita por um AFND, então ela é aceita por algum AFD. Foi o que nós acabamos de provar por esse teorema aqui. Cadê? Esse daqui, tá? Se eu tenho uma linguagem aceita por um AFND, eu posso fazer aquela técnica, utilizar a técnica dos subconjuntos, certo? Para construir um determinístico que aceita exatamente a mesma linguagem que esse AFND aceita. Tá? Então essa volta aqui foi tranquila. A ida também não é complicada, tá? Eu acho que tem muito mais coisas escritas aqui do que realmente é o cerne da questão. Mas o ponto aqui é, se uma linguagem é aceita por um AFD, ele é aceito também por um AFND? A resposta é sim. E, a grosso modo, o que é que você vai fazer? Você vai ver o seu AFD como um AFND. Só que um AFND determinístico. No AFND, você, lendo um símbolo, você não tem um conjunto de destino? Pronto. Pois esse conjunto sempre vai ser unitário. Sempre. E vai, claro, obedecer aqui a formação do AFD, mas esse conjunto sempre vai ser unitário. Nunca vai ser vazio, nunca vai ter mais do que um cara. Então, é um autômato fino não determinístico. Só que tem um comportamento exatamente igual a um determinístico, tá bom? Então, como eu disse, tem muito mais coisas escritas aqui, claro, pela questão da formalidade e tudo, do que realmente é o cerne da coisa, certo? Então, tudo que basta você fazer, olha só aqui, ó. Se você tem um determinístico Q lendo A vai para P, você vai dizer o seguinte, olha, então, no não determinístico, Q lendo A vai para um estado que é, bem, o mesmo P, somente aquele P. Não determinístico, só que bem determinístico, né? Pronto, aí você prova que o LD é exatamente igual ao LI. Tá bom? Pronto, pessoal. Terminamos aqui a parte da equivalência entre AFND e AFND. E agora, na próxima aula, nós vamos falar sobre transições em vazio, tá? Até a próxima.